Olá, que bom que você está aqui para a nossa aula sobre decisões baseadas em dados, como utilizar relatórios de marketing na gestão de saúde. A nossa aula hoje é embasada realmente na importância da gente entender melhor os dados e como elas podem auxiliar, como esses dados podem auxiliar a gente no desenvolvimento do planejamento estratégico de marketing da sua instituição. Vamos lá? Então, eu me chamo Alex, sou fundador e diretor aqui da agência COS Marketing Saúde. Eu possuo formação na área de marketing com especialização em gestão da comunicação digital e o MBA em gestão e saúde, para entender ainda mais os detalhes da gestão e como o marketing pode auxiliar instituições de saúde a rentabilizar ainda mais o investimento em marketing. Eu tenho mais de 15 anos de experiência, e nesses últimos 8, eu tenho me dedicado a criar e aplicar metodologias de gestão, educação, promoção da saúde e, como eu mencionei, a rentabilização do investimento em marketing digital nos negócios de saúde. Disponibilizo aqui também o meu Instagram e o meu LinkedIn, caso você queira acompanhar também outras informações relacionadas a marketing na área de negócios de saúde. Legal? Então, o que nós vamos esperar da nossa aula de hoje? Compreender a importância dos dados na estratégia do marketing digital. Eu sempre comento com os clientes aqui na COS que o marketing ele é muito estratégico efetivamente, ele não vai gerar um resultado a curto prazo, então é importante que o marketing ele seja um pilar estratégico na sua instituição para que você consiga também ver esse resultado do investimento em marketing. Alguns segredos realmente das estratégias de marketing embasadas, né, baseadas em dados, e a estrutura ideal de um relatório de marketing digital em saúde. Então, se você se a sua instituição possui uma agência ou se você tem também uma área de marketing dedicada hoje no seu negócio, eu vou trazer aqui alguns indicadores, né, alguns KPIs, para que realmente você possa solicitar para a sua agência e até mesmo implementar aí no seu processo de gestão também da sua instituição. Legal? Então, antes de mais nada, a importância, entrando realmente em questões de conceitos da utilização de dados. Então, os dados ele tem como base realmente decisões informadas no marketing digital. Por que o marketing hoje ele acaba sendo muito mais assertivo e efetivo? Porque é possível a gente extrair dados de diversas funcionalidades, de diversas ferramentas, de diversas campanhas. Então, o marketing acaba por auxiliar também, né? O marketing digital, ele acaba permitindo muito mais dados nesse processo de gestão para ter uma efetividade melhor também do investimento. Redução de incertezas e risco com campanhas de marketing. Então, como a gente consegue ter uma efetividade melhor também das estratégias de marketing, a gente consegue também ter uma assertividade no local onde a gente vai atrair mais pacientes, onde a gente vai conseguir atrair mais autoridade, onde a gente vai conseguir atrair mais visibilidade também da sua marca. E a gente consegue uma melhoria na precisão e eficiência dessas estratégias. A gente consegue fazer ajustes de rota também durante todo o período, durante todo esse processo, quando a gente tem também dados bem consolidados e assertivos de uma forma mais geral, para que realmente a gente consiga ter uma melhoria na precisão e uma eficácia também das estratégias. Então, aqui na COS, eu sempre falo com os meus clientes para que a gente possa ter um planejamento trimestral, mas sempre embasado na necessidade da sua instituição. Eu sempre menciono também que cada negócio é um negócio, né? Então tem uma diferenciação, mesmo que a gente possa atender um exemplo, uma clínica de ortopedia aqui em Florianópolis, o comportamento, o fluxo desses pacientes é completamente diferente de uma clínica de ortopedia, um exemplo do Rio de Janeiro, ou de Fortaleza. Então, são comportamentos do paciente diferentes em questão de procura, em questão de serviço. Cada negócio tem a sua particularidade. Então, é importante analisar também esses dados para que o investimento em marketing realmente seja estratégico e seja efetivo, para que a gente consiga ter também uma melhoria na precisão e eficácia, né? E quais são esses tipos de dados que a gente consegue tirar do marketing digital? São dados quantitativos, ou seja, de quantidade, ou seja, quantos pacientes a gente atendeu, quais são as especialidades que a gente mais atende, quais são os exames mais realizados, mas de forma qualitativa também, ou seja, o quanto aquele paciente está satisfeito em relação aos atendimentos, não numa escala de 0 a 10, numa escala de 1 a 5, mas para que ele também traga dados, digamos assim, fiz um atendimento muito bom,
com a profissional XYZ, com a profissional doutora Daiane, o atendimento da recepcionista foi excelente, o fluxo que eu tive dentro do processo dentro da minha instituição foi muito bom. Então, são dados onde a gente consiga extrair de forma qualitativa, né, em questões de textos, em questões de depoimentos. Então, essa é a diferenciação desses dois tipos de dados, né? Então, dados quantitativos é onde eu consigo trazer número de visitantes no site, número de pessoas atraídas pelo marketing, canais que mais converteram. Então, eu consigo colocar isso versus a quantidade de avaliações, o nível de satisfação do paciente dentro da sua instituição, né? E quais são essas fontes de dados? Então, a gente consegue dados internos, ou seja, com a utilização do CRM, em questão de comportamento do cliente, dados de vendas que a sua instituição realizou no processo, mas a gente também pode ter fontes externas, que são pesquisas de mercado, tendências do setor, dados sociais, que é mais realmente uma questão demográfica da sua região para que a gente consiga ter uma efetividade melhor também das estratégias, né? Então, um exemplo, pesquisas de mercado apontam que a especialidade de cirurgia plástica tende a aumentar sempre no segundo semestre de cada ano, um exemplo. Ou nos primeiros 3 meses de cada ano, há uma baixa na procura pelo serviço de saúde, né? Tendências de setor, então, há procuras por procedimentos estéticos mais no inverno. Então, utilizando realmente dessas informações externas, para que a gente possa também estruturar esse planejamento estratégico. Isso é bem importante para que a gente consiga ter também uma efetividade melhor do investimento em marketing. Legal? Então, falando também até de previsões e tendências, né? Ou seja, identificação de tendências. Por que a gente sempre fala que é importante o nosso cliente hoje aqui da Costa, ele nos dita exatamente qual é o objetivo da instituição, e não o marketing vir com um direcionamento do que precisa ser feito. Porque hoje a instituição ele acaba tendo esse processo muito mais de histórico para que a gente consiga analisar uma tendência. Então, vou dar um exemplo. Se hoje a minha instituição é referência em ginecologia, em atendimentos da saúde da mulher, e o período que acaba por aumentar realmente a procura pelo serviço em questões de saúde da mulher, acaba sendo no segundo semestre. Então, se a gente fechar uma parceria em janeiro, todo o nosso foco vai ser em trazer essa autoridade da sua instituição para a saúde da mulher, para que no segundo semestre, quando tiver essa procura pelo serviço, a gente consiga trazer uma efetividade melhor da estratégia de marketing. Então, analisando esses dados, em questão de tendências, né, da utilização da gestão em si do investimento nesses dados, né, na coleta dos dados, é possível identificar tendências de mercado, prever comportamentos futuros, permitindo uma preparação antecipada e estratégias proativas. Então, a gente consegue ter uma assertividade melhor quando a gente está tendo uma análise mais detalhada dos dados, utilizando realmente essa informação ao nosso favor, e não simplesmente esperar com que a agência de marketing dite quais são o direcionamento dessa estratégia, né? Então, se hoje a sua instituição é referência, é forte numa determinada especialidade, é importante analisar esses dados históricos para que a gente entre com muito mais estratégia de marketing, para que a gente consiga realmente ter uma efetividade. Lembrando, né, que o marketing não é uma estratégia que vai te trazer um resultado a curto prazo. A gente sempre fala que tem gurus do marketing que falam que existe essa possibilidade de trazer o resultado em até um dia, enfim. Isso acaba sendo insustentável para o negócio. Então, é importante analisar esses dados que essa instituição possui para que a gente tenha essa possibilidade de trazer um resultado mais estratégico para o seu negócio, né? E para que esse investimento não acabe se tornando um custo, mas que ele realmente seja um investimento positivo para a sua instituição. E também, analisando esses dados hoje da sua instituição, todo esse histórico, então vamos lá, se uma instituição hoje tem mais de 10 anos e ela é referência numa especialidade, ela consegue ter acesso a esses perfis demográficos da sua própria instituição, quando tem procura, quais são os exames procurados em cada época do ano,
qual é o tipo de paciente, né, o perfil do paciente hoje em determinados períodos. Então, você consegue trazer isso para essa estratégia de marketing e a gente consegue ter uma efetividade melhor, né? Então, a gente consegue ter uma previsibilidade, uma previsão de resultados. Porque com isso, a gente consegue trazer modelos analíticos avançados, pois os dados permitem que o impacto de diferentes estratégias ajudando a escolher a melhor abordagem de uma forma mais eficaz também, né? Então, se hoje eu analiso que janeiro, fevereiro e março eu tenho uma procura maior por procedimentos relacionados à parte de emagrecimento, principalmente pelo período do verão, para que a gente possa ter uma efetividade melhor ali com aquele paciente. Por que não desenvolver uma estratégia embasada nesse público? A partir de março até metade do ano, eu consigo ter ali um fluxo maior de pacientes que procuram de procedimentos estéticos pós-verão, então desenvolver uma estratégia para isso, né? E claro que isso é sempre 3 meses depois, 6 meses depois, que a gente possa ter uma efetividade. Então é importante colocar isso no planejamento para que a gente consiga trazer uma efetividade melhor da estratégia de marketing. A gente também consegue ter uma eficiência operacional, ou seja, a gente aloca os recursos em pontos específicos para que a gente consiga ter uma efetividade melhor também da estratégia. Eu sei que essa aula, ela vai acabar sendo bem repetitiva, porque os dados eles acabam realmente interferindo muito nesse processo da gestão interna da clínica. O marketing acaba sendo mais a ponta do iceberg, porque a gente vai chegar com uma estratégia muito mais embasada no que você já trouxe de análise do teu negócio. Então é importante mapear o exemplo. Quais são os procedimentos que a sua instituição tem mais rentabilidade em determinado período do ano? Isso acaba auxiliando essa estratégia de marketing. Então, os dados eles ajudam a identificar quais canais e estratégias trazem o melhor resultado sobre investimento, permitindo uma alocação mais eficiente de recursos de marketing. Eu já comentei aqui também em algumas aulas que o trabalho hoje de redes sociais, ele acaba sendo muito mais um trabalho a curto prazo, é para ontem, ele acaba não sendo uma estratégia a longo prazo, a gente não consegue trazer a funcionalidade do paciente encontrar a sua instituição, ele está ali muito mais atrelado a trazer um aumento da sua credibilidade, da sua autoridade no assunto, trazendo um pouco mais o detalhe do seu negócio especificamente, né? Como você funciona, é onde a gente consegue trazer uma diferenciação do seu serviço. Já no trabalho em Google, a gente consegue ter aí uma frequência maior, visto posicionamentos orgânicos, a procura efetiva pelo seu negócio, né? Também, utilizando dados na estratégia, analisando toda a questão comportamental no planejamento estratégico da sua instituição, a redução de desperdícios, ou seja, com esses insights detalhados, com essa análise detalhada do seu negócio, é possível evitar gastos desnecessários em estratégias que não gerem resultados, focando apenas no que realmente funciona. E quando a gente fala de marketing, é importante realmente a gente colocar investimentos em locais que vão te trazer uma efetividade, que vão te trazer uma lucratividade do seu negócio. Às vezes, tem instituições hoje que estão procurando muito mais questões avançadas, mas o básico não está sendo feito, ou seja, a sua instituição não tem um site bem claro, a navegação do seu paciente no site ele acaba não sendo tão usual, o paciente se perde durante a navegação do seu site, ele não te encontra quando ele está pesquisando o seu nome a nível Google, a estratégia em redes sociais ela é importantíssima, eu não estou tirando o peso dessa estratégia hoje, mas a rentabilização do seu negócio ele vai ser muito mais demorado se a sua instituição colocar uma estratégia muito mais efetiva em redes sociais do que num fluxo onde a gente consiga ter no momento em que o paciente esteja procurando pelo seu negócio. Né? Lembre-se, redes sociais, tu está disputando um espaço onde várias instituições estão presentes, eu até já mencionei algumas aulas aqui, né, em questões de presença, 90% das instituições estão presentes no Instagram e apenas 8% das instituições estão presentes a nível Google. Então, é importante entender quais canais vão te gerar um resultado mais estratégico, voltado para o seu negócio. Não estou falando que a estratégia de redes sociais não é importante, ela é relevante para o negócio. Porém,
quando a gente está falando de investimentos, quando a gente está falando de canais que tragam um resultado mais expressivo, é importante analisar esses detalhes em questão de rentabilização do investimento, ok? Então, mais uma informação de que os dados acabam reduzindo esse investimento, né? Reduzindo esse desperdício do investimento. Como que a gente identifica, como identificar, né, segredos das estratégias de marketing baseadas em dados? Vocês vão ver aqui durante essa aula que realmente são estratégias básicas em questões de desenvolvimento de personas. Então, um exemplo, analisar os seus pacientes ideais. Se hoje vocês estão atendendo mulheres de uma faixa etária de 40 a 55 anos, focado em tratamento de menopausa, ou focado em clínica de ortopedia voltado para atendimento de coluna. Hoje, a minha maior fatia de faturamento da minha instituição é voltado no tratamento de coluna. Por que não estruturar essa tua estratégia digital voltada para esse negócio? Para que quando o paciente procurar por essa especialidade, encontrar a sua instituição, aumentar a sua autoridade, né? E aí sim, depois, posteriormente, a gente vai incluindo outras estratégias para que realmente facilite esse processo, né? Então, desenvolver essa persona vai auxiliar muito a trazer dados embasados em números reais sobre os atuais pacientes e também algumas suposições educadas sobre suas características demográficas, comportamentos, motivações e objetivos. Essas pessoas ajudam a entender melhor o público-alvo, permitindo com que essas estratégias de marketing sejam mais eficazes e direcionadas. Então, hoje vocês têm no CRM que vocês utilizam na instituição, vocês conseguem ter essa análise do perfil dos seus pacientes. Então, isso facilita bastante essa análise, trazer essas informações para o marketing, para que ela seja muito mais estratégica. Então, vou dar um exemplo. Eu atendo pacientes hoje, 80% dos meus pacientes não são da cidade de Florianópolis, são da cidade da Grande Florianópolis. Por que não estruturar uma estratégia para impactar mais pacientes dessas regiões para ter uma efetividade melhor do marketing? Hoje, os meus pacientes têm até em questões do Google Analytics, em questões de interesse, em questões de impactar mais esse público, né? Eles acompanham, eu tenho uma clínica de cirurgia plástica e dermatologia, e essa minha clínica hoje, analisando os dados do Google Analytics em questões comportamentais, eu consigo entender que esse público tem interesse em lifestyle, eu consigo entender que esse público tem acessos em questões comportamentais, um exemplo, de acompanhar grandes marcas, de acompanhar viagens frequentes, perfis de lifestyle, perfis de viagem. Então, a gente consegue entender isso do fluxo do paciente que pesquisa por essas informações, para facilitar também essa estratégia de marketing. E aí, quando eu estou falando de uma estratégia de tráfego pago em Meta Ads, um exemplo, para potencializar esse resultado efetivamente, né? Eu já falei também em algumas aulas muito estruturado nessas jornadas do paciente, né? Aqui na COS a gente tem bem mapeado isso, esse processo todo. A gente entende também que uma análise embasada em dados, trazendo uma estratégia, principalmente a nível Google, a gente consegue entender quantas pessoas pesquisam por determinadas patologias, por determinados sintomas, por determinados procedimentos. Então, isso acaba auxiliando bastante a sua instituição nesse processo de desenvolver uma estratégia de marketing voltada a dados. Porque lá na frente, e aí mais uma vez, né, o marketing ele precisa ser estratégico, para que realmente você consiga ter uma efetividade melhor do investimento que você está fazendo em marketing. Um exemplo. Eu preciso aumentar o meu faturamento, eu preciso aumentar o faturamento da minha instituição, o número de pacientes atendidos numa determinada especialidade. Vamos lá, na especialidade de cardiologia. Vamos utilizar a cardiologia. E no segundo semestre, eu sei que eu tenho um aumento em procura por exames de eletrocardiograma, ecocardiograma, enfim, todos os exames que é realizado hoje pelo profissional, né, pela sua instituição. Por que não contratar uma agência no começo do ano para que no segundo semestre, quando esse paciente pesquisar por esse tipo de exame, pesquisar pelos procedimentos que a sua instituição procura,
já realmente a sua marca está bem posicionada a nível Google para que a sua instituição consiga atrair esse paciente, né? Isso vai trazer uma efetividade melhor da sua estratégia, e aí falando realmente nesses posicionamentos a nível Google, a estratégia leva no mínimo aí de 6 de 6 meses a 2 anos para ter essa efetividade, mas depois que é conquistado esse posicionamento, a sua instituição vai estar presente ali sempre. Então, um exemplo, se a sua instituição já está presente para esses termos dos exames, né, de eletrocardiograma, ecocardiograma, Doppler, enfim, todos esses exames, você não vai ter mais essa necessidade de voltar a desenvolver uma estratégia para esses exames, porque a sua instituição já vai estar bem posicionada. E aí a gente consegue trazer outras especialidades. Então, um exemplo, a minha instituição, além da cardio, ela oferece um serviço de ginecologia, ou ela oferece um serviço de urologia. Então, trabalhando estratégias complementares às demais especialidades, para que realmente o teu investimento seja um investimento de marketing e não custo. E ele acabe sendo uma estratégia realmente pensada no negócio, né, dentro do seu plano de negócio. Então, é importante colocar isso no planejamento estratégico da instituição para desenvolver essa estratégia. Então, vou dar um exemplo. Se o meu fluxo de pacientes agora, eu tenho um aumento na procura por serviços em janeiro, fevereiro e março, por que não estruturar já essa estratégia pensando, conversando com os seus profissionais, com a tua agência, incentivando ele a desenvolver uma estratégia já para o ano que vem, para que quando esses pacientes pesquisarem por esses termos, a sua instituição já vai estar bem posicionada, né? Então, a nível de conteúdo orgânico, né? Isso acaba potencializando também essa estratégia e trazendo uma rentabilização do teu investimento. E sempre embasado, claro, nessa jornada do paciente. Eu já comentei também em algumas aulas aqui no YouTube, falando da importância mesmo de ter bem mapeado essa jornada, para que seja bem estratégico também o conteúdo. Falando realmente também de definição de metas, de indicadores, de investimento em marketing, eu já falei também aqui da metodologia SMART, então pensando em qual é o objetivo, em qual dado é necessário, qual que é o objetivo, se esse objetivo é possível, como que esse objetivo é interessante para essa instituição e qual é o prazo para conferir resultados. Então, aqui um exemplo, conquistar 100 pacientes novos em até 6 meses. Eu também já trouxe alguns exemplos. Um exemplo, se eu sair aqui de Florianópolis, eu preciso ir para São Paulo, eu posso ir de avião, eu posso ir de carro, eu posso ir de ônibus. Então, existem diversas possibilidades e diversos investimentos também. Então, qual que é o tempo necessário para eu chegar até São Paulo? Eu tenho mais tempo? É para amanhã? Então, eu tenho que definir também qual que é o investimento e o que eu espero também desse investimento, né? É importante trazer isso nessa análise durante o desenvolvimento do planejamento. Então, é importante ter essa análise também dos investimentos, né, trazendo dados para entender um exemplo, se a sua instituição já fez algum tipo de investimento em marketing, é necessário entender qual foi esse período, qual foi o resultado. Então, tem diversas ferramentas que auxiliam a gente a entender quais canais estão trazendo uma efetividade melhor. Uma ferramenta totalmente gratuita é o Google Analytics, a gente consegue entender quantos pacientes hoje convertem no site, quais são os canais que mais convertem, se é tráfego orgânico, se é tráfego pago, desse tráfego pago, se é Google Ads, se é Meta Ads, qual que é a campanha, se é uma campanha de urologia, se é uma campanha de cardio, se é uma campanha de endocrinologia, se é uma campanha de dermatologia. Então, ali a gente consegue entender melhor quais são essas campanhas que estão trazendo essa efetividade do investimento em marketing. Use também modelos preditivos. Então, um exemplo, utilizar dados históricos e técnicas de machine learning, e eu já comento até com alguns clientes aqui, que essa machine learning, principalmente do Google, ali quando a gente está falando do investimento em Google Ads, a própria ferramenta, ela entende hábitos de consumo para que realmente a gente consiga trazer uma efetividade, né? A ferramenta vai entendendo melhor o hábito de consumo daquele paciente durante a procura pelo serviço de saúde, e aí sim mostrar também para outras pessoas que têm aquele mesmo hábito de consumo. Então, um exemplo, todas as campanhas que nós utilizamos aqui na COS, elas são voltadas para a conversão. Então, é importante colocar, é uma estratégia de Google Ads que leva um pouco mais de tempo, mas a partir do momento em que ela traz esse resultado, isso vai ser muito mais efetivo. Por quê?
Ele vai mostrar realmente para pacientes que realizam algum tipo de conversão no site. Quando a gente fala de algum tipo de conversão, eu estou falando sobre cliques no WhatsApp, eu estou falando de cliques no telefone fixo da substituição dentro do site, de agendamentos online. Então, a própria ferramenta do Google, a própria ferramenta do Meta Ads vai começar a entender que, opa, esse paciente hoje está convertendo no site depois de ter esse hábito de procura, eu vou realmente mostrar para mais pacientes, para mais pessoas que tenham esse mesmo tipo de conversão configurado, ou até mesmo processos de fluxos comportamentais de outros pacientes, né? Então, ela acaba realmente trazendo aí a prevenção, prever tendências e comportamentos futuros, antecipar necessidades e planejar também campanhas aplicando esse modelo preditivo para identificação de segmentos de clientes com maior probabilidade de conversão ou churn, né? Então, permitindo ações de marketing muito mais direcionadas e eficazes. Então, vou dar um exemplo. Se eu sei hoje que na minha clínica de dermatologia, eu sei que o meu paciente, ele entra por um procedimento de botox, um exemplo, ou um procedimento de preenchimento facial, eu sei que depois eu vou conseguir aumentar esse investimento desse paciente dentro da minha instituição e eu vou fazer com que ele permaneça mais tempo dentro da minha clínica. Por que não criar estratégias para trazer mais pacientes voltados para esse procedimento? E aí, depois, no processo de relacionamento, eu vou começar a aumentar também esse ticket médio dentro da minha instituição, né? Então, é importante analisar esses dados que a gente consiga também ter uma efetividade melhor da estratégia de marketing e, principalmente, um alinhamento de expectativas do que precisa ser feito também do investimento em marketing, né? Aqui na COS eu sempre falo muito disso, de alinhamento de expectativa, para a gente realmente ir com o pé no chão e para a gente não criar uma ansiedade maior de ter um investimento e pensar que daqui a pouco tempo eu vou conseguir ter um resultado. Então, a gente traz bastante clareza, a gente traz bastante entendimento de como funciona todo o processo para que a gente consiga ter um alinhamento de expectativa mais eficaz, ok? E mais do que nada, é imprescindível ter também esse processo de capacitação da equipe. Quando a gente fala de capacitação da equipe, e quando a gente está falando também de uma contratação de uma agência de marketing, que utiliza bastante dados, é importante que a sua instituição também tenha profissionais que tenham essa visão de análise de dados, e não simplesmente uma pessoa que não sabe ler dados. É extremamente imprescindível os gestores hoje da instituição também fazerem esse investimento nos profissionais para que a gente tenha um alinhamento melhor também em questões de análise de dados, para que realmente todas as tomadas de decisões sejam embasadas em dados, para a gente aumentar a eficácia das estratégias de marketing. Então, um exemplo, se nós hoje da agência levamos a quantidade de pacientes que clicam no botão do WhatsApp, que preenchem um formulário, que clicam no telefone fixo do teu site, em questões de visitas, né? Aqui na Pós a gente traz bastante dados. É importante que tenha essa contrapartida também da área comercial, para que a gente consiga ter esse conflito de dados, para a gente analisar se a gente está no caminho certo ou não. Eu vou dar um exemplo. Hoje entraram durante um mês 10 mil pessoas com substituição. E aí, durante a apresentação, eu converso ali com os clientes e muitos, até quando é início também, né, de parceria, eles ainda não entendem muito bem desse processo de quais são os indicadores que precisam ter no departamento comercial. Então, um exemplo, é importante entender quantas pessoas entram em contato com o seu WhatsApp, quantos pacientes são novos, qual é a taxa de conversão desses pacientes que entram em contato com a sua instituição hoje, quais são o ticket médio da sua instituição. Então, são dados relevantes para o negócio e que auxiliam muito essas estratégias de marketing, porque de nada adianta a COS, ou uma agência, ou um profissional de marketing chegar e falar assim, olha, encaminhamos 10 mil pessoas clicando nos botões de WhatsApp. Mas quantas pessoas efetivamente entraram em contato com o seu WhatsApp, né? Então, em estratégias de Meta Ads, nós tivemos mais de 400 pessoas entrando em contato com a sua instituição via WhatsApp, né? Via o nosso conversas iniciadas. Quantas pessoas hoje entraram efetivamente com a sua instituição? Qual é a taxa de conversão? Então, é importante também a equipe comercial
ter essa visão de dados para realmente trazer uma efetividade melhor e a gente ter uma tomada de decisão muito mais embasada em dados do que em achismo. Eu acho que agora teve um aumento. Tá, mas quanto que é esse aumento? Mas não consigo ter uma análise. É importante entender e trazer isso para a sua instituição para ter uma clareza melhor das estratégias de marketing. Mas eu acho que a gente conseguiu aumentar o faturamento. Não, calma aí. Como é que a gente faz para aumentar o teu faturamento? Se a gente está levando 10 mil pessoas novas para o teu WhatsApp, o nosso problema está na conversão. A gente precisa melhorar essa conversão. O porquê que esse paciente não está fechando? Porque não tem convênio. Porque disponibilidade médica, compatibilidade de agenda, demorei no retorno. Então é importante analisar esses indicadores também, porque a gente desenvolver toda uma estratégia de marketing. Eu até comentei na nossa primeira aula aqui falando de estratégias digitais, quem não viu, é importante até analisar e voltar a entender melhor, que em cada área ali, em cada estratégia de marketing, é embasado numa necessidade da sua instituição. Então ali a gente faz uma análise de Canvas, a gente faz uma análise SWOT, que é importante entender melhor também do seu negócio, né? E quais são essas ferramentas para análise de dados que nós utilizamos aqui na COS? Então, nós temos o Google Analytics. Eu já pontuei todas essas ferramentas aqui em algumas aulas também, mas eu vou reforçar. Então, as ferramentas do Google são todas totalmente gratuitas. Então, o Google Analytics, a gente consegue analisar o comportamento do paciente dentro do site. Search Console, a gente consegue analisar como é que está a sua posição a nível Google antes desse paciente entrar em contato com a sua instituição. Google Ads, ali em questões de posicionamento e procura por termos. Veja Speed Insights, qual que é a velocidade do seu site. Isso pode estar impactando no resultado da sua instituição a nível de novos pacientes. O Google hoje prioriza sites que são mais rápidos, porque o teu site hoje está levando muito tempo para carregar. É importante isso também, para que a gente consiga ter esses posicionamentos na primeira página. Google Data Studio, para desenvolvimento de relatórios, é uma ferramenta muito boa que nós utilizamos não para os nossos clientes, mas interno. Isso ajuda a gente a ter uma análise de dados muito mais estratégicas. O RD Station Marketing, o RD Station CRM, para a gente analisar marketing e vendas, como é que está esse fluxo todo no teu processo. SEMrush, para a gente, ela acaba sendo uma ferramenta paga, complementar ao Google Search Console, mas que a gente consegue ter análise de dados mais assertivos. O Ethos, que é a nossa ferramenta de análise de redes sociais, Meta, o de tráfego pago, o YouTube, como nós estamos aqui hoje, né? Então ali também a gente consegue ter análises mais detalhadas relacionadas a quem está acompanhando, qual é o conteúdo que está gerando interesse, e o Google Meu Negócio, para entender também como que está a procura pelo serviço. Inclusive, sim, Rush, a gente consegue entender quantas pessoas estão utilizando a procura pela sua marca e quantas pessoas estão sendo impactadas que não conhecem a substituição. Então, são ferramentas que auxiliam a gente a entender se é necessário fazer um trabalho de branding, se é necessário fazer uma campanha para fortalecer ainda mais a sua marca. Então, isso potencializa também essa visibilidade. Tá? Então, qual é a estrutura ideal de relatórios de marketing digital para o segmento de saúde? Aqui na COS a gente utiliza uma ferramenta para fazer todo esse processo, tá? Então, eu trouxe aqui só alguns dados que, caso você não tenha, é importante colocar isso hoje na sua análise de dados para ter uma efetividade melhor nas suas reuniões mensais com um profissional que a sua instituição está atuando hoje, né, no profissional de marketing, ou com a sua agência. Então, um exemplo, ferramentas de geração de leads e CRM, qual a quantidade de leads que são gerados, quantas oportunidades são repassadas para o comercial, quantas vendas são realizadas, qual que é o custo de aquisição de clientes, qual é o custo por lead gerado, qual que é o LTV, ou seja, esse paciente que entrou em contato, fez uma conversão, quanto que ele está fazendo de investimento a longo prazo. Então, um exemplo, o Alex entrou em contato com a sua instituição, ele veio de busca orgânica, e quanto que ele está investindo na sua instituição de forma recorrente, qual que é o tempo de permanência também dos pacientes dentro da sua instituição, esse dado aqui acaba auxiliando bastante nessas tomadas estratégicas, né? Então, se vocês têm uma especialidade hoje que você consegue gerar um fluxo maior de investimento em marketing, né, de rentabilização desse paciente, ou seja, se, um exemplo, o Alex entra em contato com a sua instituição e ele permanece durante 2 anos ativo, procurando e realizando esse acompanhamento,
por que não desenvolver estratégias para trazer mais pacientes que tenham também esse mesmo perfil, né? Para que a gente consiga ter uma efetividade melhor também da estratégia de marketing. O Google Analytics, sessões, novas sessões, as conversões, as taxas de conversões também por cada canal, as origens dessas conversões, tanto o Google Analytics quanto essas ferramentas de geração de leads, e aí quando eu falo de geração, são ferramentas de automação, ok? Tem diversas no mercado, tem HubSpot, tem o RD Station, tem em questões de CRM, tem o Pipedrive, tem diversas ferramentas para auxiliar o processo realmente de acompanhamento, né? O Search Console, que é a posição média do teu site hoje a nível Google, quais são as impressões, quais são as palavras-chave que vocês, a sua instituição também posicionada, quais vocês precisam melhorar. Então, claro, isso tudo atrelado ao seu objetivo de marketing, né, de uma forma geral. Google Meu Negócio, em questões de ligações e cliques no site, mídias pagas, qual que foi o nível de investimento desse ano comparado com o ano passado, qual é a taxa de conversão, qual é o custo por conversão realizada, está caindo, está melhorando, está aumentando, está tendo uma conversão melhor, quantas conversas foram iniciadas por mensagem, quais são o custo dessas conversas iniciadas por mensagem. Então é importante analisar esses dados para realmente ter uma efetividade. E de redes sociais, o alcance e as impressões estão sendo assertivas ou não, né? Então aqui são alguns KPIs que nós utilizamos aqui na COS com os nossos clientes para realmente ter essa efetividade. Claro, nós não fazemos o processo comercial, mas é importante a gente ter esse alinhamento no processo comercial para ter uma clareza e uma transparência também nesse processo para auxiliar a gente em tomadas de decisões mais estratégicas, né? Então, como eu comentei, o LTV é responsável pela instituição, a gente não consegue ter esse dado hoje na nossa estratégia. Então, é importante entender qual é o ticket médio desse paciente, quanto tempo ele permanece na sua instituição, para que realmente essas estratégias sejam muito mais assertivas. Então, vou dar um exemplo. Por que eu vou colocar hoje uma estratégia de marketing para um procedimento que, para mim, é totalmente oneroso e que eu não vou ter um resultado mais a longo prazo, mais naquele momento? Então, eu aconselho realmente a colocar investimentos para procedimentos que são mais rentáveis, para procedimentos em que esse paciente consiga ter uma rentabilização melhor no processo de contratação da estratégia, né? Então, essas análises de dados, elas acontecem aqui na COS de forma semanal, mas com os nossos clientes a gente consegue fazer isso de forma mensal, né? Para que a gente consiga também ter mais dados nessa estratégia. E por que eu falo que tem que ter esse acompanhamento de forma mensal e não no período menor? Internamente, a gente já faz essa reunião aqui na agência de forma mensal, de forma semanal, para a gente entender um comportamento comparado com a semana anterior. Então, um exemplo, 15 dias é um período muito curto de entendimento do negócio em si. Então, o período de um mês, ele acaba tendo mais dados e mais informações, para a gente ter tomadas de decisões mais estratégicas, visto que a gente tem comparativos com anos anteriores. Então, é sempre importante analisar estratégias de marketing embasadas nos anos anteriores de cada mês, para que a gente consiga ter uma efetividade melhor do que fazer um comparativo de semana com semana, porque isso acaba sendo muito prejudicial para o negócio, né? E de uma semana para semana, muda muito esse comportamento desse usuário em compras de serviço. Então, um exemplo, pode ser que instituições tem um período menor nas 2 primeiras semanas e um fluxo maior nas 2 últimas semanas. Tem instituições que têm um fluxo muito maior nas 2 primeiras semanas e nas 2 últimas tem um fluxo menor. Então, em questões mensais, são muito mais assertivas e muito mais claras para ter uma análise de dado muito mais detalhada. Tá? Então, quais são os próximos passos? Você pode fazer você mesmo esse processo, né, todo aí de estratégia de marketing, planejamento estratégico, ou você pode contar com a COS, para que realmente a gente consiga ter uma análise para que o marketing seja muito mais estratégico para o seu negócio, né? O pilar marketing, ele precisa estar presente no teu plano de negócio, no seu planejamento estratégico, como um canal estratégico do negócio, e não como uma área de custo, efetivamente, né, para que ele realmente gere mais negócios. Tecnologias também são importantes nesse processo, para trazer mais clareza e automações. A gente está falando aí de diversas inteligências artificiais para auxiliar também as instituições nesse processo, automações de WhatsApp, automações de e-mails, para facilitar todo esse processo e realmente dedicar a sua área comercial para processos que são mais relevantes, que é esse contato mais próximo com a sua instituição. Então, hoje aqui na COS,
A gente leva inovação, marketing e vendas. Nós temos uma equipe de profissionais de marketing das diversas áreas, de social medias, de designers, analistas de inbound, de gestor de tráfego, líder de projeto e desenvolvedores, para a gente trazer muito mais tecnologia para a sua instituição. Bom, muito obrigado por você ter acompanhado a nossa aula até aqui. Acredito que essa aula tenha sido aí um pouquinho mais curta, mas realmente ela não, apesar dela ser curta, ela não necessariamente não é tão relevante, ela é importante para o seu negócio, ela precisa ser estratégica, dados precisam ser estratégicos para o seu negócio, para que a gente consiga ter uma estratégia de marketing muito mais assertiva para o seu investimento da sua instituição. Legal? Muito obrigado por você que ter acompanhado aqui. Se você está gostando das aulas, deixa o seu like. Não esqueça também de comentar, de compartilhar também com um colega seu, gestor de instituição, para auxiliar também ele entender mais da importância de dados nas tomadas estratégicas de marketing digital. Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.